Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4. E o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. Mas antes eu quero lembrar, claro, dos nossos patrocinadores, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e a companhia também sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 33040334. Programa Conexão de hoje fala sobre a doença de Alzheimer. Hoje, quinta-feira, a gente fala exatamente sobre esse tema, né? Até uma lembrança, claro, da nossa Unimed, que sempre pensa na prevenção de doenças, enfim, e pensa realmente em cuidar de vidas. E a Unimed propôs esse tema para a gente nesse dia 21 e a gente tem a honra de receber aqui o médico cooperado, Dr. Virgílio Ferreira, que está aqui, ele que é médico geriatra, não esqueci, doutor Virgílio, mas eu quero desejar uma boa noite, te agradecer pela presença e dizer que é uma honra te receber aqui no Conexão mais uma vez. Boa noite, Marcos, sempre uma alegria, sempre uma honra estar aqui contigo no programa Conexão, falando aí com os seus telespectadores de Marília e região. Legal. Eu não sei se a gente já falou alguma ocasião sobre Alzheimer aqui no programa. Falamos ano passado. Falamos no ano passado? Eu lembro que a gente falou da questão da depressão do idoso, né? Exato. Alguns outros temas aí que é muito interessantes. Mas aproveitando a data, né? Nesse dia 21, quer dizer, essa quinta-feira, a gente vivendo aí o Dia Mundial, né? Para a gente definir, doutor, o Alzheimer, ainda para quem não conhece esse nome assim tão difícil de ler, né? Mas que ao mesmo tempo, quando chega, né, na família, no lar, na casa, enfim, acaba sendo mais proferida do que nunca e mais vivida, e a gente sabe que é uma doença muito dolorida, muito sofrida, né? Exato, Marcos. A doença de Alzheimer é considerado um transtorno degenerativo, neurodegenerativo, é a forma mais comum de demência. Nós temos aí centenas de causas de demência e a doença de Alzheimer é a forma mais comum. Cerca de 60% a 70% dos casos de demência se devem à doença de Alzheimer. O que é uma demência, né? A demência se caracteriza por um conjunto de comprometimentos nas funções cerebrais, que nós chamamos de funções cognitivas, daquilo que o cérebro faz, né? Funções como memória, atenção, linguagem, orientação, organização, raciocínio, cálculo, orientação, são várias as funções que o cérebro realiza e as demências se caracterizam por esse conjunto de comprometimentos, né? E a doença de Alzheimer, ela tem uma característica, né, que é o prejuízo da memória recente. Então, a perda da memória recente costuma ser o sintoma inicial dessa doença, que, claro, pode também ter início com outros sintomas, né? Mas realmente o que mais chama atenção é a perda da memória recente. Uma outra característica também que chama a atenção dessa doença é a sua evolução, né? Existem aí demências que têm uma evolução mais aguda, uma evolução mais rápida, porém o Alzheimer tem uma característica que tem uma evolução lenta e progressiva. Então, o indivíduo vai lentamente perdendo essas funções de memória, dificuldade com a linguagem, pode começar a se desorientar e o que se observa uma piora ao longo do tempo, uma piora progressiva mesmo neste quadro de Alzheimer. Agora, doutor, você mencionou essa questão de memória recente, né? Como é que a gente define o que é a memória recente? A memória recente se relaciona a fatos, eventos ocorridos há horas ou minutos atrás. Horas ou minutos, interessante isso. Então, assim, o indivíduo ele
permanece com a sua memória remota, então ele pode se lembrar perfeitamente de fatos ocorridos há anos atrás, né? Ele fala, né, eu lembro da minha infância, né? A família diz, mas meu pai, ele lembra, né, do casamento, a memória dele tá boa, né? Lembra de detalhes, né, de quando a gente era criança. E é verdadeira essa e memória. É real mesmo, né? Porém, a pessoa com Alzheimer, ela pode se esquecer daquilo que foi dito para ela há minutos atrás. Então, ela começa a ficar repetitiva, ela começa a fazer as mesmas perguntas. Ela diz assim, quantas horas? A pessoa responde uma vez. Daqui 1 minuto, quantas horas? Então, fica um quadro de repetitividade, né? E aí, outras situações, como por exemplo, lapsos frequentes de memória, no sentido de esquecer fogão ligado, luz ligada, torneira aberta, esquecer-se de compromissos, né, de pagar uma conta com frequência, né, isso tem que deixar bem claro. Os lapsos de memória no Alzheimer, eles são frequentes e intensos, né? Esquecer-se de tomar os remédios, e aí a gente percebe isso quando o paciente tem uma pressão alta, um diabetes, ele começa a ficar descontrolado e a família começa a investigar e ver que a pessoa não está tomando os remédios de maneira correta. Porque ela realmente não se lembra, ela esquece. Ela tem tanto a dificuldade com a memória recente, né? Memória anterógrada, a memória de horas ou minutos atrás, quanto a memória prospectiva, com aquilo que ele precisa fazer, com aquilo que vai acontecer. Mas pode acontecer também, eventualmente, de o indivíduo tomar até mais vezes o remédio ou não? Pode. Pode, quer dizer, porque ele esqueceu que tomou. Ele volta tomou, a tomar. mas não se lembra, e aí ele não tem esse registro daquilo que ele fez, e ele pode tomar o remédio de novo. Quer dizer, então são situações que já começam a expor o indivíduo com esses sintomas a um risco. Exatamente. E assim, a característica da demência, e no caso também da doença de Alzheimer, é esse prejuízo cognitivo, né? Alteração de memória, dificuldade com a linguagem, com a resolução de problemas e levando a um prejuízo funcional, que nós dizemos, né? Então, aquelas alterações, aquela constelação de sintomas tem que gerar algum problema de ordem funcional. O indivíduo vai ter dificuldade com as tarefas do dia a dia. Então, ele vai ter dificuldade em lidar com as finanças, não é? Porque ele pode já ter problema com cálculo, problema com o planejamento financeiro, né? O indivíduo pode ter dificuldade, se for uma mulher, em planejar uma receita, né? Então, tem um bolo que sempre fez, né? Então, não precisava olhar ali no seu livrinho de receitas, já estava tudo decorado. E aí, de repente, começa a ter dificuldade, precisa olhar ali na receita, se confunde com uma sequência de ações do que ela precisa pegar e fazer para ela realmente concluir, né, aquela receita, né? Então, são situações que realmente chamam a atenção. E a gente percebe também, doutor, que quando a família percebe isso e vai buscar ajuda e tal, ainda há uma consciência, né, no doente, né? Quer dizer, ele começa, talvez esse seja um dos pontos mais complicados, né, de ele começar a entender de que ele está desenvolvendo a doença de Alzheimer. Isso é um grande desafio mesmo, né? Então, o ideal é que esse diagnóstico seja feito de maneira precoce, até porque as medicações elas são mais efetivas quando iniciados em tempo mais breve, né, no início da doença. E um grande desafio é fazer com que o indivíduo, né, aceite procurar uma avaliação médica e até mesmo que a família perceba que essas alterações são significativas, né? Porque realmente o próprio idoso ou a própria família muitas vezes entendem que aquelas alterações de memória são próprias da idade, que esquecer realmente faz parte da velhice, e aí o grande problema é que existe esse retardo no diagnóstico, retardo na avaliação, os pacientes acabam chegando
muitas vezes em fases mais avançadas da doença, e a gente acaba perdendo muito tempo para iniciar o tratamento, seja com medicamento, seja realmente com estimulação. Então, o recado que a gente deixa é que é importante uma procura, né, por uma avaliação na vigência de queixas cognitivas que sejam aí frequentes, tá? Para realmente se avaliar objetivamente se existe, né, alteração cognitiva, para que seja feita uma avaliação, seja feitos os exames de laboratório, de imagem, para se afastar outros diagnósticos e para realmente se avaliar a possibilidade de um quadro demencial como a doença de Alzheimer. Doutor, como é que a gente não, quem fecha é o senhor, né, claro, mas como é que se fecha aí o diagnóstico, né, do Alzheimer? Você tem algum exame de imagem ou é um diagnóstico clínico? Isso é possível descartando alguma, como você diz, às vezes você descarta algumas outras doenças que são parecidas, semelhantes, enfim, como é que é isso? O diagnóstico da doença de Alzheimer começa pela entrevista clínica, né, com o paciente, com o familiar, porque muitas vezes as informações trazidas por um e outro são diferentes. É importante a gente juntar isso tudo, né? Porque o familiar, o paciente, o indivíduo com a doença, ele pode ocultar algumas informações, né? Ou ele já pode estar perdendo essa noção, que está perdendo a memória. Então é importante realmente informação tanto do indivíduo quanto da família. Os testes cognitivos são realmente realizados, são importantes para avaliar com objetividade quais são as alterações mais significativas, quais são os domínios cognitivos mais alterados, se é memória, se é linguagem, e o quanto essas alterações estão repercutindo na vida social do indivíduo. E aí, pedimos alguns exames, né, de laboratório e de imagem, até para descartar alguns diagnósticos, né? Alteração de tireoide pode causar alteração de memória e alteração cognitiva, deficiência de vitamina B12 também é uma causa de alteração cognitiva, e os exames de imagem são importantes, né, também para se afastar diagnósticos como tumores cerebrais, quadros de hidrocefalia. Também podem levar esse... Também podem ali simular um quadro parecido com a doença de Alzheimer. Então é importante nesse diferencial da doença. O Alzheimer, ela é uma doença exclusiva da senilidade? Não, na grande maioria das vezes, né, em mais de 90% dos casos, o Alzheimer acomete realmente idosos, principalmente a partir dos 65 anos de idade. Porém, na faixa de 5 a 10% pode aparecer em pessoas realmente mais jovens. Então, existe o Alzheimer de início precoce, né, e o Alzheimer de início tardio, que é esse mais habitual que nós conhecemos, que é o indivíduo idoso desenvolvendo a doença de Alzheimer. Bom, uma vez diagnosticado, o que fazer, né? Como é que trabalha essa questão? A gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, vai falar também de um evento alusivo aí ao Alzheimer que acontece nesta sexta-feira na Casa do Médico. A gente vai contar daqui a pouquinho com o Dr. Virgílio. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e também com a gente a Lapa Reforço de Fundações. Ligue 3304-0334, agende uma avaliação sem compromisso. A Lapa Reforço de Fundações, e é o fim das trincas e rachaduras. Sua casa está sofrendo com trincas e rachaduras? Olha, isso pode ser realmente comprometedor, por isso procure quem conhece do assunto. Lapa Reforço de Fundações tem know-how, mais de 15 anos de experiência no ramo. O intervalo, e a gente volta na sequência com Conexão de hoje, falando sobre doença de Alzheimer. Até já. Não Marília. Oferecimento.